Senador Telmário Mota, como semana passada, eu fui ao meu estado e eu fiz uma série de atividades que eu quero aqui fazer registro. Mas o primeiro de todos é o dia de hoje, 2 de abril, Dia Mundial da tomada de consciência de toda a humanidade sobre os transtornos do espectro autista. A Comissão de Direitos Humanos realizou nessa manhã uma audiência pública sobre o tema. O mundo para celebrar essa data. Ela está iluminada de azul. Minha alma, minha camisa, minha gravata também estão com o brilho do azul que representa esta luta dos autistas. Senhor presidente, eu queria, nesse momento em que realizei uma grande audiência pública, que fizemos um bom debate, se Vossa Excelência naturalmente me permitir, eu vou ler a carta que recebi da líder dos autistas, eu diria, no Brasil. Senhor presidente Telmário Mota, em dezembro de 2012, assim que a lei dos autistas foi sancionada, Lei 12.764, conversei longamente com a minha amiga Berenice de Piana, coordenadora do Movimento dos Autistas, e pedi para ela que fizesse uma pequena análise da importância dessa lei que eu tive o orgulho de ajudar a construir. E a lei se tornou, aqui dessa mesma tribuna, eu dei o nome de Lei Berenice de Piana. Senador Telmário Mota, essa é a carta que ela me mandou. Excelentíssimo senador Paulo Paim, esta é uma carta diferente das demais, das muitas que já lhe escrevi, quando o autismo ainda no Brasil era pouco divulgado ou falado. Eu me refiro a tantas cartas que lhe enviei, e foram para relatar a situação do autista no Brasil, a ausência de políticas públicas para essas pessoas. Quis o destino que essa história terminasse com as mesmas pessoas que começou, ou seja, eu e Vossa Excelência, depois de 3 anos. Eu me lembro de cada detalhe, cada palavra, principalmente sua, e faço aqui um breve histórico para que, neste momento tão feliz, que o nosso PL já é realidade, falando desse tema. Aí ela disse, era uma tarde de agosto, eu assisti a TV Senado, na esperança de sentir vontade política de que algum parlamentar, em um discurso, me convencesse. Surgiu, então, na tela da TV, Vossa Excelência, falando de César Passarinho, um cantor nativista negro, que já partiu a trotezito no mais, para a querência eterna, diz ela, palavras minhas, para as pradarias do céu. Admirei sempre César Passarinho. E diz ela, fiquei comovida com essa homenagem. Percebi mais adiante que a fala de um guri de calças curtas que começou vendendo frutas na feira e depois tirou o Senai, em Porto Alegre, alguém que nunca renegou suas origens e tem um olhar franco e direto, diz a carta dela. Tirou o Senai em Caxias, vendeu feira na Livre em Porto Alegre. E me decidi, então, a procurá-lo, senador, em mais uma tentativa de convencer um parlamentar a olhar para a nossa causa, a causa dos nossos filhos, o autismo. A situação dos autistas sem tratamento me partia o coração e cada dia eu conhecia mais casos, onde a dor era extrema e os casos se agravavam. Era preciso fazer algo urgente.
por todos e pelo Brasil inteiro. Para minha surpresa, obtive resposta imediata, propondo-me logo uma audiência pública, colocando à minha disposição toda a sua equipe. As palavras que jamais esquecerei. Senhora Berenice, o que eu posso fazer pelos autistas? Para mim, foram as mais lindas palavras que ouvi, porque elas selaram o destino do autista brasileiro. No dia 24 de novembro de 2009, aconteceu a famosa audiência pública, presidida por Vossa Excelência, na Comissão de Direitos Humanos. Conheci nesse tempo o companheiro Ulisses Costa Baptista, o pai de Rafael, que veio fazer parte dessa luta junto comigo todo o tempo daqui para frente. Esse pai incrível já tinha uma história de luta no Rio de Janeiro e depois que unimos forças, nos mobilizamos em todo o país em prol dessa causa maior. Aquela audiência, senador, ficou para a história. Saímos com sua promessa de levar adiante um projeto de lei federal, meu sonho maior. Imediatamente reunimos companheiros e começamos a escrever a lei aqui mesmo, na minha casa, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Várias outras reuniões foram feitas e o projeto foi avançando passo a passo. Perdi a conta de quantas vezes liguei para você. Seguindo a orientação, fui sempre tratado com respeito e cordialidade, lisura, paciência e amizade. Em março de 2010, partimos para Brasília, protocolar o projeto. Foi um dia em que me senti útil, cidadã brasileira, exercendo seus direitos, viva, não apenas de passagem por esse mundo. Recordo nessa esperança temores e lembro que muitas vezes fiquei surda. Pais que tentavam me desanimar, não vai nada, não vai dar nada, é mais uma coisa de político. Enfim, continuei firme. Nosso projeto começa então a tramitar na CDH e se deu exatamente no dia do falecimento do saudoso José Alencar, vice-presidente da República, seu amigo. Ele faleceu. Estava sendo enterrado no seu estado. Você estava sendo chamado para ir para lá, como tantos senadores foram. Outra vez, caro senador, você me surpreende e me vem à memória palavras que ficarão para sempre registrado na história dessa lei. Lembro-me que não havia quórum, pois a maioria dos senadores estavam no funeral do vice-presidente. Estávamos temerosos, não seria votado. Às vésperas de 2 de abril, Dia Mundial do Autismo. Aí, senador, as suas palavras comoveram a todos. Eu aqui permanecerei até que o último senador apareça para votar. Estou preparado para passar a noite, se for preciso. Daqui não sairei até que todos compareçam para votar. Famílias de pessoas com autismo que acompanhavam pela TV Senado, outros que estavam ali, ficaram a ouvir o seu respeito pelos familiares de autistas e pessoas autistas. Essas foram suas palavras, que nos comoveram até as lágrimas, e assim foi feito. Os senadores que estavam voltando do funeral atenderam o seu chamado, e a votação aconteceu, tarde da noite, mas lembro que muitos lá chegaram e votamos. Logo na semana seguinte, passou por outra comissão, e assim foi. Fernando Cota, do Movimento Orgulho Autista em Brasília, se aliou a todos nós e começou a zelar pelo projeto, indo a lugares que muitas vezes eu e Ulisses não podíamos. Percorreu o gabinete, argumentou, provou. Enfim, aprovamos. Foi para a Câmara. Deputado Hugo Leal, deputada Mara Cabrilli, Rosinha da Defal, todas trabalharam muito para o projeto ser aprovado. Pois volta para o Senado. O senador Lindbergh foi relator. Na outra comissão, o senador Wellington Dias, ambos com filhos autistas. E a lei é aprovada. Seguiu para o plenário, em suas mãos, diz ela, abençoado, caro senador Paim, onde nasceu junto conosco esse projeto que vem beneficiar 2 milhões de famílias, 2 milhões de corações. Alguns podem apenas lembrar do projeto, mas aqui é bom saber da história. Eu, porém, posso ver muito além
eu e o companheiro Ulisses, Fernando Cota e tantos outros, estamos vendo o Brasil conhecer o autismo. Nunca se falou tanto do autismo como se fala hoje. Sua atitude inspirou outras atitudes, senador. Temos hoje Itabaruí, Rio de Janeiro, foi a primeira cidade brasileira a ter uma lei específica sobre o autista. Depois foi Volta Redonda, Ponta Grossa, no Paraná, Rio Bonito, Rio de Janeiro, e depois Friburgo, Santa Catarina. Como veem, os frutos não pararam de nascer. É com grande respeito que lhe presto hoje uma homenagem sincera em nome de 2 milhões de brasileiros que não cansam de lembrar a vitória da aprovação dessa lei em plenário. Quando um homem justo e bom decide fazer algo por seu semelhante, acredita nisso e conduz seu intento com honestidade e firmeza, garra e determinação. Esse homem e o país vence, levando assim a vencer todos que o seguem. Esse homem, senador Paulo Paim, diz ela, é Vossa Excelência, a que eu tenho orgulho de chamar de amigo, depois de tanto tempo em contato lutando por um ideal. Dediquei grande parte da minha vida aos autistas brasileiros e dedicarei todo o resto dela, enquanto Deus me der vida e saúde. Palavras dela. Aí diz, quero complementar apenas com uma frase, senador, que tirei do hino do seu Rio Grande que lhe conduziu para cá inúmeras vezes. Que sirvam vossas façanhas de exemplo a toda a terra. Essa é uma história de uma lei. Abraços fraternos. Berenice Piana de Piana, mãe de Dayan, 18 anos. Ele é autista. Que a lei levou o nome dela, Lei Berenice de Piana de Piana. Meu amigo senador Telmário, li essa carta, deixo registrado aqui a minha agenda intensa que fiz pelo Rio Grande, conversando com todos, agricultores, trabalhadores da área privada, servidores públicos. Tive na região da seca, ali na região sul do nosso estado, lá na região de São Lourenço, que me relataram a situação que eles se encontram. Segundo eles, após essa estiagem, os números chegam a 70 milhões de prejuízo, ou seja, 50% do PIB agrícola daquela região. Também falam eles, situação total de famílias atingidas, quase 27 mil, famílias sem água, 1.355, produtores rurais de grãos atingidos, 14.500, produtor de tabacos atingido, 9.950, produtores de leite atingidos, 2.927, produtores fruticultores atingidos, 604, produtores olecultores, 1.464. Lá foram colocadas diversas soluções. Eu confesso, senhor presidente, que na minha fala me somo, claro, a toda a bancada gaúcha, deputados federais e senadores que estão também nessa caminhada, mas levantei a eles a possibilidade de uma emenda de bancada, no sentido de atender essa região onde todo ano a seca, o granizo e as tempestades assolam, mas principalmente granizo e a seca. Fica aqui esse registro, e registro também que recebi a líder dos agricultores no meu estado, ligada à FETRASUL, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Sul, FETRASUL, Cleonice Bach, que também me atualizou sobre a situação da bacia leiteira e as dificuldades que eles vão passando. Mas ainda, senhor presidente, nesses minutos que me restam, eu quero falar do desemprego no país. O desemprego aumenta, senhor presidente, de forma assustadora. O índice que atingiu 12,6 no trimestre, 13,8 milhões de pessoas desempregadas. Os dados são do próprio IBGE. Os números, senhor presidente, conforme o IBGE, são alarmantes. A quantidade de desempregados no setor privado com carteira assinada, devido à própria reforma trabalhista, é o que mais está sofrendo, porque as pessoas estão sendo demitidas e outros estão sendo admitidos via terceirização, trabalho intermitente,
contrato autônomo exclusivo e o tal de negociado sobre o legislado. Com isso, os dados mostram que a massa salarial cai, o desemprego aumenta, porque se as pessoas não têm dinheiro, não têm emprego para comprar, o comércio não tem como vender e as empresas não têm como produzir, porque se produzirem, não tem onde colocar. A manchete do jornal A Folha de São Paulo, da semana passada, é a seguinte: informalidade ameaça a alta do PIB esse ano. E completa: renda dos sem carteiras assinada é a menor e já afeta o consumo das familiares. Esta chamada revela que a informalidade está reduzindo a renda das famílias e tem, por consequência, salários mais baixos, com menos direitos, pois é justamente isso que a reforma trabalhista gerou. E, além disso tudo, senhor presidente, eu quero aqui lembrar que, na hora de aprovar essa reforma trabalhista, o governo Temer se comprometeu de vetar os piores artigos, como esse que eu citei e aquele outro que permite, infelizmente, que a mulher trabalhe em área insalubre, penosa e periculosa. Ora, isso prejudica a criança e também a mãe. Por isso, senhor presidente, que eu estou muito chateado. O governo baixa uma medida provisória, que ela ficou muito longe daquilo que eles haviam se comprometido, mas a medida provisória, até hoje, não sabemos sequer quem vai ser o presidente e quem vai ser o relator, e vence amanhã. Amanhã encerrou o prazo. Então, não teve veto, não vai ter medida provisória, aqueles 7, 8 artigos piores vão ficar exatamente como está, e isso, quem vai pagar a conta vai ser o assalariado brasileiro, porque vai continuar negociado sobre o lado, rescisão de contrato feita até por correspondência, não precisa mais sindicato nem advogado acompanhar, que viram logo, legislado sobre legislado, trabalho intermitente, contrato autônomo e mulher trabalhar insalubre, por exemplo, alguns que eu lembro. Eu lamento muito que o governo deu mais uma vez um calote no povo brasileiro, porque a medida provisória 808 de 2017 foi para inglês ver, fez que apresentou e, ao mesmo tempo, não deixou instalar a comissão, porque até hoje não sabemos quem é o presidente nem o relator, e o prazo vai encerrar amanhã. É lamentável que isto venha mais uma vez acontecer. Um calote na sociedade e na sua própria base, que a base, quando votou, acreditou que o governo ia vetar os piores artigos. Me lembro do senador Romero jogar na tribuna, acho que até ele foi enganado, porque eu vi que ele falava com tanta convicção. Eu vi o seu sorriso aí, diz, não, essa não, senador. Mas, enfim, senador, eu vi o senador Romero jogar na tribuna, ler um documento, com a assinatura, inclusive, dos presidentes das comissões, dizendo que aqueles 7 artigos seriam vetados. Não foi vetado nenhum. Não foi vetado nenhum. Presidente, eu quero aqui, no concluir esse trabalho, e dando por registro todos os meus documentos, dizer que eu fiquei muito chateado com esse documento. Olha aqui, uma moça linda, foi eleita na minha querida cidade, que é querida cidade porque eu passo muito das minhas férias lá em Tramandaí. A cidade, num gesto grande, bonito, escolheu ela para ser a representante da cidade de Tramandaí, essa moça linda, Sâmia dos Santos, para disputar, para ser Miss Rio Grande do Sul, mas disputar com todas, democraticamente. Pois ela está sendo covardemente atacada nas redes sociais, porque é negra. E chegam a dizer, nunca vi afrodescendente bonita. Chegam a dizer, nunca vi uma negra querer ser rainha. A que ponto nós chegamos? E esses fake news, como a gente fala, são os covardes que se escondem atrás daquele papel, que tu não fica sabendo quem é, né? Mas a polícia está investigando. Então, eu quero aqui dar minha total solidariedade. Não vou repetir tudo aqui que eles ofenderam ela pela internet. O que é isso? Onde é que estão as políticas humanitárias?
É aquela pergunta que já alguém fez: que país é esse onde querem medir a capacidade de um homem e de uma mulher e a sua própria beleza pela cor da pele? Que país é esse? No dia em que, na África do Sul, morreu hoje a Winnie Mandela. O Winnie Mandela também, que foi perseguida quando o Mandela estava no cárcere, porque ela viajou o mundo todo defendendo a liberdade do Mandela. Eu estive na África do Sul, eu conversei com a Winnie Mandela, levei uma carta do povo brasileiro exigindo, foi aprovado no Congresso Constituinte, exigindo a libertação de Nelson Mandela, e ela foi quem nos conduziu. Então, no dia que a gente podia lembrar aqui de Nelson Mandela, podia lembrar da Winnie Mandela, agora morreu, Nelson Mandela já morreu, e hoje morreu a Winnie Mandela. Podíamos lembrar de Martin Luther King, um grande religioso negro que foi assassinado nos Estados Unidos. Podíamos lembrar aqui do Zumbi dos Palmares, um líder que deu a sua vida e criou os quilombos onde eram bem-vindos negros e brancos, mas foi também assassinado. Eu tenho que vir à tribuna, e esses fake news, a gente não sabe de onde vem, se é de outros estados, enfim. Eu quero aqui deixar toda a minha solidariedade a ela, toda a minha solidariedade à Miss, toda a solidariedade à Tramandaí, na certeza de que ela denunciou, o inquérito policial está acontecendo, e nós temos que acabar com essa covardia. Chega e fala com as pessoas. Agora, se esconder atrás de fake news, sei que Vossa Excelência também, eu já vi fake news seu, inclusive, como já tem meu também, que é um absurdo, um absurdo. Eles não respeitam a história dos homens e das mulheres, eles discriminam, eles ofendem, eles mentem, e depois se escondem, se escondem. É essa covardia, como fizeram com essa menina, que eu venho à tribuna do Senado falar nesse momento, e podem crer, eu sou daqueles que vai, durante toda a vida, combater qualquer tipo de discriminação, durante toda a vida, combater os preconceitos, e vou pregar a liberdade, a democracia, direitos iguais, e até de divergir, sim, de opinião, por isso é natural, né, meu querido senador? Agora, jamais vou concordar que alguém se esconda atrás do tal de instrumento fake news para ofender pessoas. Vou te dar um exemplo, senador, me permita aqui no concluir. Na história do parlamento brasileiro, pode ter muitos senadores que defenderam os idosos, mas eu tenho tudo documentado, a lei dos 147%, primeira vez que houve alguém que aprovou uma lei que garantiu o serviço do aposento casualmente de minha autoria. A lei que substituiu o fator previdenciário, 85-95, eu construí com o Tião Viana naquela cadeira ali. Primeiro para os servidores públicos, e depois ampliamos para os trabalhadores do regime geral, garantindo que o trabalhador pode se aposentar com 30 anos a mulher de contribuição e 35 anos de contribuição, 55 de idade a mulher, é lei, e 60 o homem. É lei, é lei. O Estatuto do Idoso, que Vossa Excelência comentou algumas vezes, é de nossa autoria. A única vez que o idoso ganhou 80% sobre o PIB, foi nós que construímos aqui na casa. E esses fake covardes, às vezes fazem provocação. Bom, querem fazer provocação? Façam. Eu vou, durante a campanha, mostrar tudo que aprovei. Aprovei, claro, entre leis que aqui aprovei e outras que, como sugestão, foram aprovadas no Executivo, pode chegar a 100 leis. Nós vamos mostrar tudo aquilo, senador, que eu apresentei como proposta de campanha eleitoral, tudo é lei. Não tem uma que eu não deixei de aprovar. Tem uma que, se eu não me engano, aprovei aqui no Senado, por unanimidade, está lá na Câmara. Mas aqui eu aprovei tudo. 90% do meu programa, quando eu fui candidato ao Senado, tudo é lei. O que não foi aprovado na Câmara, aqui eu aprovei. Aqui eu aprovei. Que é garantir que o aposentado voltasse a receber o número de salário mínimo que ganhava na época que se aposentou. Aqui eu aprovei por unanimidade. E está lá na Câmara dos Deputados.
Então, eu vou fazer um apelo ao ministro Fux, que está trabalhando muito nessa questão, que não pode o pessoal atacar uma menina como essa, só porque ela ganhou, na sua região, o título de rainha da região e vai concorrer à rainha do Rio Grande do Sul. Como houve um outro caso no Piauí, semelhante a esse. No Piauí, o mesmo caso, semelhante. E ela se elegeu rainha do Piauí, Miss Piauí, e essa disputa a Miss Rio Grande do Sul. Para mim, branco, negro, índio, a beleza das pessoas, a capacidade das pessoas, a honra das pessoas, a ética da pessoa, não se mede pela cor da pele, por amor de Deus. Eu vou terminar com uma frase que é do Nelson Mandela. Nelson Mandela disse um dia, como é triste, como é hediondo, você querer ensinar uma criança a odiar a outra pela cor da pele. Calcula você chegar para uma criança negra e dizer, você não pode gostar dessa porque ele é branco. Ou chegar para uma criança branca e dizer, você não pode gostar dessa criança porque ela é negra. Isso é cruel demais. À medida que ela for crescendo, ela vai entender que lhe mentiram, que os pais lhe mentiram, que contaram mentiras como fosse verdade. Isso abala qualquer um. Por isso, meu querido senador, vamos ter eleições. Agora, que o povo decida, mas podem crer, as causas que me mantiveram no parlamento até hoje, eu não abandono uma. Defenderei sempre brancos, negros, índios, ciganos, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos. Defenderei sempre as mulheres, como aqui sempre defendi, defenderei sempre criança e adolescente, que vamos ter uma audiência pública amanhã, porque eu quero saber, e vou demonstrar lá na audiência pública, como se descobre quem são os assassinos da violência contra a criança e adolescente. Assassinaram uma menina com 7 anos, violentaram, estupraram e assassinaram. Está na cadeia. E aqui vai vir a polícia do Rio Grande do Sul para dizer como é que agiu para que isso acontecesse. Precisa de exemplo para o Brasil. Essa luta eu vou travar sempre, sempre, senador, com muito orgulho e com homens como Vossa Excelência, que eu sei que tem também esse compromisso. Claro que eu luto pelas coisas do Rio Grande, como Vossa Excelência luta pelas coisas do seu Estado, mas eu sempre tenho olhar para as pessoas. Para mim não importa se é empresário, se é produtor rural, se é trabalhador rural, se é um simples estudante, todos, para mim, são homens e mulheres. Nós temos que pensar nas pessoas em primeiro lugar, a qualidade de vida de todos. Eu sempre tive uma relação respeitosa, qualificada, de alto nível, e todos eles sabem, mesmo produtores rurais e mesmo grandes empresários. Tenho orgulho de dizer que até hoje sou funcionário do Grupo Tramontina. Nunca tive um problema com o Grupo Tramontina, desde que lá entrei até que saí para ser dirigente sindical e eles vieram me visitar aqui no Senado. Sempre tive uma relação excelente com as federações de empregados e de empregadores. Então, aqueles que em véspera de eleição começam a tirar pedras, eu diria, pela simbologia, a tirar pedras na história de cada um, não vão conseguir. O povo gaúcho e o povo brasileiro sabe quem é quem, sabe quem é quem. Sabe quem é a bancada gaúcha, como atua, como trabalha. Eu sempre digo que os melhores voltem em cada estado, que aqueles que mais atuam, que defendem as grandes causas, que voltem e que haja a renovação daqueles que efetivamente não atenderam a expectativa da nossa gente, do povo gaúcho, do povo brasileiro. Porque aqui nós temos uma lei que a gente faz aqui, não é uma lei que vai só para o Rio Grande. Uma lei aprovada aqui é para influencia na vida dos 200 milhões de brasileiros. Por isso que o nosso compromisso é enorme. Enfim, vida longa ao bom senso, vida longa àqueles que pregam a paz, a liberdade, a igualdade e a justiça, vida longa a toda a nossa gente e vida longa à democracia.
Obrigado. Senador Paulo Paim, antes que Vossa Excelência saia da tribuna, eu quero ser solidário esse manifesto que Vossa Excelência fez com relação ao sucesso dessa moça na região, que foi escolhida na região como, por unanimidade, como a que pudesse vir disputar a Miss do Rio Grande do Sul. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse fato que aconteceu com ela e que está acontecendo são fatos isolados. Esse não é o sentimento, jamais, do povo gaúcho. Tenho certeza absoluta. Até na eleição de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência é reconduzida aqui há 30 anos, é porque o povo gaúcho não tem, na sua índole, né, na sua formação... Para concordar com Vossa Excelência, 6 milhões de votos válidos, eu fiz 4 milhões. Pronto, então essa é a prova mais concreta. E Vossa Excelência tem toda a razão e todo o direito de levantar a voz contra essa minoria, essa exclusão, esses fatos isolados, que acaba maculando toda uma sociedade, toda uma população que, por justiça, não merece isso. O Rio Grande do Sul, por justiça, não merece isso. Então, eu tenho certeza que essa menina tem que entender que a vida é uma luta permanente e a democracia não permite o sossego. E Vossa Excelência veio para cá com essa missão. Se existe um senador aqui que não tem sossego com relação aos cuidados para que a democracia não seja arranhada, não seja ferida, esse senador chama-se Paulo Paim. É um dos primeiros a chegar aqui e um dos últimos a sair. Vossa Excelência faz política com amor. Vossa Excelência faz política não olhando, mas vendo. Vê é sentir. E Vossa Excelência sente o que as pessoas realmente querem e precisam. Como Vossa Excelência bem colocou, você não olha a cor, não olha a religião, não olha status sociais, você vê a pessoa e se coloca no lugar dessa pessoa. E ali se colocando, sente a problemática dessa pessoa. Eu quero sempre louvá-lo, parabenizá-lo e dizer que você, sem nenhuma dúvida, é um orgulho do Parlamento brasileiro. O Rio Grande do Sul contribui bastante em colocá-lo aqui, porque Vossa Excelência usa esse mandato para defender principalmente aqueles indefesos, os excluídos, né? Quando Vossa Excelência diz aqui que sempre pautou seu trabalho em defesa e que você pode provar, acho que Vossa Excelência ainda tem que recorrer a documentos, a estar provando isso materialmente. É até lamentável, porque isso é um pouco da vida humana, né? O ser humano sempre está cobrando algum testemunho, mas o maior testemunho são seus 30 anos reconhecidos nessa casa em defesa do trabalhador brasileiro, do idoso brasileiro, do negro brasileiro, da criança, da mulher, do índio, dos excluídos da sociedade brasileira. Então, sem nenhuma dúvida, eu tenho orgulho de ter vindo a essa casa, um filho de uma empregada doméstica com um vaqueiro, e sentar aqui do lado de grandes pessoas, grandes figuras políticas. É verdade, tem uns que estão aqui que deveriam estar na cadeia, mas estão aqui porque a sociedade colocou, estão aqui porque alguém o colocou, né? E nós temos que respeitar. Eu sempre digo, eu respeito as urnas. Ela pode até doer muito, porque nesse momento de grande cruzada contra a corrupção, eu quero até apelar essa nossa fala e dizer para a sociedade brasileira, não vamos esperar que a punição dos corruptos venha só do Judiciário, só do Ministério Público, não. Bora fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. As urnas se aproximam, as eleições se aproximam. Analisa o passado, o histórico, as propostas, enfim. A partir daí tu toma a tua decisão. O povo sofre muito, e isso é bíblico, quando é governado pelos maus. Então nós temos como selecionar mais. Ah, mas a política corrompe. Não, isso não é verdade. Não é a política que faz ninguém virar ladrão. É quando você vota em ladrão, ou quem tem indícios disso, né, e coloca na política. O nosso parlamento, ele não merece ter hoje
a imagem tão desgastada que nós temos. Quem erra somos todos nós, a sociedade, ao depositar o nosso voto nas urnas. Eu vejo aqui esses servidores do Senado de prontidões. Eu sempre digo que se os senadores correspondessem, senador Cristóvão, com a capacidade dos servidores do Senado, eu não tenho nenhuma dúvida que a sociedade brasileira está muito mais servida de políticas públicas, com mais celeridade, com interesses individuais sendo banidos e que o coletivo ia prevalecer. Portanto, eu quero aqui ser solidário com Vossa Excelência nessa manifestação em favor dessa moça e dizer para ela, levante a cabeça, dê a volta por cima. Talvez esse tijolo que colocaram hoje no seu caminho, amanhã vai construir a sua vitória. Vá em frente, o Brasil é nosso. Tudo bem. O senador Cristóvão chegou. Senador Cristóvão. Só lhe dizer que o seu documento foi lido hoje. Eu li o seu documento e Vossa Excelência foi muito aplaudido. Um dos líderes, daquele momento, que é a primeira vez que nós iluminamos aqui, o prédio da cor azul, lembrou que Vossa Excelência estava lá, eu estava lá, e foi um símbolo da luta em defesa dos autistas. Vossa Excelência foi muito aplaudido, embora não estivesse lá. Senador Cristóvão tem o hábito de dizer, ele é uma sabedoria em pessoa, né? Eu quando digo que você chega nessa casa, você fala Cristóvão, sinônimo de educação. Paim, sinônimo de proteção do trabalhador. E assim outros têm essa configuração. Tem uns que, fulano, sinônimo da corrupção. Tem tudo isso daqui também, que também tem dessas coisas. Agora, o senador Cristóvão tem uma mania de dizer o seguinte, a bola tem que ser redonda para todos. No futebol, nasce um craque lá na periferia, lá na várzea, porque a bola é redonda. Por isso que o senador Cristóvão sempre pede, vamos fazer da educação brasileira uma bola redonda. Assim, nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade mais inteligente, com maior desenvolvimento. E nós vamos ter um parlamento que vai nos orgulhar muito. Senador Cristóvão, com a palavra. Só para lembrar que o senhor estava falando que o país defende trabalhadores, idosos, e que eu defendo a educação. E o senhor defende os índios, sempre está aqui presente na defesa da população indígena do Brasil, o Estado de Roraima com um vigor que me surpreende, porque eu sei as dificuldades que o senhor enfrenta na política local. Poucos estados têm uma política tão acirrada e difícil quanto Roraima, e o senhor sempre está na batalha. E agradeço ter lembrado essa metáfora que eu sempre faço comparando. A bola permite, por ser redonda para todos, que negros, pobres, cheguem na seleção brasileira de futebol. E a gente não vê intelectuais, não vê doutores de origem pobre e de origem negra, exatamente porque a escola é quadrada para os pobres desde o início. A gente precisa redondear as escolas, fazer com as escolas o que a gente fez com o futebol, bola redonda para todos. E quero lembrar que no Brasil nós corremos o risco, senador Paim, de perder isso. Não porque a bola vai ficar quadrada, mas porque além da bola, para ser um futebolista é preciso ter um campo de pelada. E os campos de pelada estão desaparecendo por causa da violência urbana e da especulação urbana. Por causa da especulação imobiliária. Agora mesmo no Rio, uma quadra dessas que o povo vai jogar vai ser transformada em prédios. Uma quadra que tem um clube desses bem popular que tem quase 100 anos. Vai acabar. E hoje as mães não deixam as crianças irem bater bola nas quadras que ainda existem, com medo de bala perdida, com medo de violência. Então, nossas crianças estão começando a ser impedidas de jogar bola. O que é que vai acontecer? Para ser futebolista, vai ter que ser sócio de um clube, onde vai existir um campo protegido das balas perdidas e da especulação. É como se fosse condomínio para poder jogar bola. E só vão terminar grandes jogadores aqueles que puderem entrar num campo que pertence a um clube.
Agora, quem vai perder com isso? Não só os pobres, não só esses que não vão entrar. O Brasil vai perder, porque milhares e milhares de grandes craques vão deixar de chegar no desenvolvimento do seu talento porque não tiveram oportunidade, o que acontece com a educação. Por isso a gente não tem nem o Nobel, prêmio Nobel no Brasil, porque a escola é quadrada para alguns e redonda para outros. É preciso redondear as escolas. E sei que isso é uma luta do país, é uma luta do senhor e de todos que têm um sonho de um Brasil melhor. Muito obrigado, senador Cristóvão. De minha parte, Vossa Excelência sempre muito diplomata e toda vez que Vossa Excelência fala, pode saber que grande parte do Brasil está ouvindo o ensinamento de Vossa Excelência. Obrigado.